Muito boa noite. Está começando agora mais um Jornal da Lenha, transmitido diretamente para a sua telinha. Antes de prosseguirmos para a programação normal da nossa transmissão, gostaria de falar para vocês as manchetes do dia, retiradas diretamente do site mais confiável de toda a internet, o Wikipedia. Zoológico do Rio Grande do Sul vira destaque com dança de macacos em fase de acasalamento. Orangotango. Nuvem passageira espera ônibus por mais de 5 horas. Pois é, parece que a situação passou do ponto. Família adota cachorro em viagem para o México e vizinhos no Brasil reclamam do barulho. A família afirma: é apenas um cão latino. Sem mais delongas, vamos continuar com a programação normal, falando sobre a pauta principal do nosso programa, que é sobre o que é o surrealismo. O surrealismo foi um movimento artístico e literário de origem francesa, caracterizado pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, regrada apenas pelos impulsos do subconsciente, desprezando a lógica e renegando os padrões estabelecidos pela ordem moral da sociedade. A origem do termo surrealismo ocorreu em 1917, através de Apollinaire, sendo uma palavra como o significado de o que está acima do realismo. Apesar disso, enquanto movimento artístico e literário, só surgiu na França na década de 1920. No âmbito da arte, o pintor catalão Salvador Dalí é um dos nomes mais conhecidos do surrealismo. Na primeira fase do movimento, foram seguidas nações do dadaísmo, como os pré-julgamentos que criaram objetivos fora de contexto ou objetivos surrealistas. Muitos artistas usavam meios técnicos tradicionais da pintura e representavam mitos, fábulas e sonhos que seguiam as normas surrealistas criadas em 1924 por Breton, Britney, Berti. Algumas destas normas eram a exaltação dos processos oníricos e da imaginação, assim como demonstrações de paixão erótica e do humor corrosivo, que eram manifestações opostas à cultura tradicional burguesa e aos valores morais definidos pela sociedade. A Galerie Surréaliste foi fundada por um grupo em 1926 e, a partir de 1930, o surrealismo começou a se propagar para além da França. Algumas exposições importantes foram organizadas na Dinamarca, Tchecoslováquia, Canárias, Londres, New York e também em Paris, onde foram reveladas obras de artistas de 22 países. Neste período, novos membros se juntaram ao movimento, entre eles Salvador Dalí e Giacometti. Uma importante exposição internacional do surrealismo foi organizada em Paris, no ano de 1947, ocasião em que os membros mais importantes se reencontraram. No Brasil, as noções de surrealistas começaram a surgir entre 1920 e 1930, através de elementos do movimento modernista do Brasil. Alguns dos artistas brasileiros surrealistas, ou com tendências surrealistas, mais conhecidos são Tarsila do Amaral,
Maria Martins, Cícero Dias, Ismael Neri, entre outros. Agora chegamos a outra parte muito importante do nosso programa. Parte esta onde conversaremos com importantes entidades dentro da categoria da arte surrealista. São eles: Salvador Dalí, interpretado diretamente por Pedro Louro, e Tarsila do Amaral, interpretada por Patrick. Que absurdo! Fique com o nosso programa. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltaremos. Depois deste breve intervalo comercial, estamos de volta com a apresentação do nosso programa, do Jornal da Lenha. A Lenha. Então vamos lá à entrevista com os nossos convidados de honra. Salvador Dalí, começando por você. Não tem muito o que eu lhe perguntar, porque senão este vídeo ficaria com 1h30 de duração. Então eu apenas gostaria que você fizesse um resumo sobre a sua história de vida. Eu, Salvador Dalí, fui um importante pintor catalão, conhecido pelo meu trabalho surrealista. Desde minha infância, demonstrei interesse pelas artes plásticas. Iniciei minha educação artística na Escola de Desenho Municipal. Em 1916, durante minhas férias em Cadaqués, descobri a pintura impressionista. Em 1925, fiz um show em Barcelona, onde meu trabalho ganhou mais reconhecimento. As principais obras foram A Persistência da Memória, O Sono, O Enigma Sem Fim e A Tentação de Santo Antônio. Muito obrigado, muito interessante. Só que não. Agora para a nossa convidada de honra, Tarsila do Amaral, diretamente do Brasil. Ela irá nos contar sobre a sua história de vida e como ela ingressou no surrealismo. Por favor, Tarsila, nos conte a sua história. Por favor, rápido, nós não temos muito tempo. Eu fui uma pintora e desenhista brasileira. Fui uma das melhores artistas centrais da pintura brasileira e participei da primeira fase do movimento modernista brasileiro. Meu quadro Abapuru, de 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes plásticas. Participei do movimento modernista juntamente com Cândido Portinelli, de Cavalcanti, José Pansetti e alguns outros pintores. Pois é, olha só como a vida, tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? Chegamos ao final do nosso jornal. Conversamos com entidades, com pessoas muito importantes. Apresentamos as principais manchetes retiradas do site mais confiável do mundo. E tudo acabou. Não tem mais sobre o que falar. Não tem mais assunto. É apenas tchau e obrigado por assistir o Jornal da Lenha. E é isso.